privilégio estar com vocês agora à tarde. A nossa escola dominical aqui na Igreja de Pinheiros definiu que nesse período da tarde nós vamos tratar de um assunto muito importante, oportuno e atual, que é a questão da família. Então, nessa escola dominical do período da tarde nós vamos tratar de família. E diante disso eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, no texto de 1 Samuel, capítulo 30, onde nós vamos ler alguns versículos deste importante capítulo e depois fazer algumas considerações sobre este texto que retrata uma crise familiar e como esse problema foi sanado, foi resolvido, tá bom? 1 Samuel, capítulo 30. Acompanhe a leitura, por gentileza. 1 Samuel 30. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de pastas, ou de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo do amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra a banda do sul dos queretitas e contra o território de Judá e contra a banda do sul de Calebe e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei esse bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Pois bem, esse texto retrata uma crise familiar profunda, porque
Davi é genro de Saul. Saul é o rei de Israel. E Davi deixou de ser um herói para o seu sogro, para ser o alvo do seu ódio. E tudo começa com uma música. A música tem um poder muito grande de influenciar as pessoas, ou para o bem ou para o mal. E houve uma música que foi parada de sucesso em todas as FMs de Israel da época, né? Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. A música era cantada pelas mulheres e isso perturbou demais o rei Saul, porque ele era o rei. E ele não podia imaginar que alguém tivesse mais sucesso do que ele, mais reconhecimento que ele, mais popularidade do que ele. E ele passa a odiar Davi. E ele passa a perseguir Davi. E ele quer matar Davi. E Davi tenta fugir dele, porque ele percebe que o rei está focada e obcecadamente querendo matá-lo. Vale ainda destacar que a essas alturas o Saul já tinha sido rejeitado por Deus, porque ele não quis honrar a Deus, obedecer a Deus. E mais, Deus já havia mandado o profeta Samuel na casa de Jessé, pai de Davi, para ungir um dos seus filhos como rei de Israel, em lugar de Saul. Bom, Samuel pensou que o ungido de Deus seria o Eliabe, o mais velho. Deus disse, não é esse. Os outros todos passaram diante de Samuel. Deus disse, não é nenhum desses. E aí, o Samuel pergunta a Jessé, mas não tem mais ninguém? Aí o pai responde, bom, tem um, mas é o caçula. Ele está cuidando de ovelhas, ele está lá em Belém. E Samuel respondeu, nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Quando Davi chega do campo, Deus diz para Samuel, esse aí é o meu ungido, pode botar o azeite na cabeça dele. E aí, além desse fato, já do ódio, Davi já é agora ungido para ser o substituto de Saul. Muito embora Deus não ungiu para assumir o trono, Deus ungiu para entrar na escola do quebrantamento, para que o Davi não fosse um Saul 2. Então, antes de botar o Davi no trono, Deus botou o Davi na escola do quebrantamento. E Davi tenta fugir de seu sogro pelas cidades, pelos desertos, pelas cavernas, mas não tem mais jeito. Então, o que Davi faz? Davi vai buscar asilo político fora de Israel. E ele encontra esse asilo político entre os filisteus, históricos inimigos de Israel. Só que Davi encontra graça diante do rei filisteu, o rei Aquis. E esse rei, além de designar para Davi e os seus 600 homens com as suas respectivas famílias, uma cidade refúgio, a cidade de Ziclag, ainda constitui Davi seu escudeiro pessoal. Bom, nesse ínterim, esse rei filisteu reúne os seus soldados, ajunta a sua tropa e marcha para Israel para guerrear contra Saul. Olha o problema criado, porque o Davi é genro de Saul, Davi já tinha sido ungido rei para substituir Saul, agora Davi ocupa uma posição de confiança de escudeiro do rei filisteu, que tem que marchar à frente do exército filisteu para guerrear contra o próprio povo sobre o qual ele já tinha sido ungido rei. Mas quis então a providência divina que enquanto caminhavam rumo a Israel para guerrear contra Saul e seu povo, os príncipes filisteus alertassem o rei Aquis. Olha, esse indivíduo é guerreiro, ele é israelita, ele é experiente. Se esse cara se volta contra nós, nós estamos enrolados. Então, dispensa esse cara, dispensa esse Davi, ele não pode ir com a gente. A contragosto, o rei Aquis atendeu os seus príncipes e despediu Davi. Quando Davi e seus 600 homens retornam para a cidade de refúgio, onde havia ficado suas mulheres, seus filhos e suas filhas, constatam uma situação muito grave. Os amalequitas, que eram os terroristas do deserto,
haviam atacado a cidade, haviam saqueado a cidade, haviam queimado a cidade, haviam ferido a cidade, e haviam levado cativas as mulheres, os filhos e as filhas. Quando Davi chega e vê essa cena, juntamente com os seus homens, ele começa a chorar, até não ter mais forças para chorar. Ele fica muito angustiado, porque agora não é só o problema que ele enxerga, é o problema que ele tem, porque os seus aliados, gente que tinha coragem de dar a vida por ele, morrer por ele, se volta contra ele. Agora imagine você, Davi, sozinho, rodeado de 600 homens furiosos, que viram a casaca. Agora, em vez de seus guerreiros ou seus aliados, querem matá-lo. Ele olha para frente e vê a cidade queimada, ferida. Ele olha e vê suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tomados, dominados, escravizados por um terrível inimigo. Parece que não tem mais para onde fugir, nenhum escape, um beco sem saída. E é nesse momento então que diz a Bíblia, que Davi se reanima no Senhor seu Deus, pede a esmola sacerdotal, faz uma breve oração, talvez uma das mais breves registradas na Bíblia. A oração de Davi consiste em duas perguntas: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Se fosse hoje, em nome de Jesus, amém. Bom, você diria, mas essa é uma oraçãozinha muito michuruca, não é não? Entretanto, ao fazê-la, ele recebe a resposta de Deus: persegue, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. Orar tem este efeito: Deus escuta, Deus responde, Deus age. Deus reverte aquela situação. E diz a Bíblia que ele derrota os amalequitas, que ele toma de volta tudo que haviam tomado, coisas grandes, coisas pequenas, os rebanhos, as mulheres, os filhos, as filhas, os homens que estão contra ele voltam a estar aliados a ele. E esse é um quadro então que nos aponta algumas lições espirituais muito oportunas. Se vocês perceberam, há 5 áreas aqui que poderíamos dizer que foram atingidas. A primeira área, a área financeira. Bom, não é nada agradável você levar anos para construir um patrimônio e de repente alguém chega e queima e o que sobra ele leva embora. Segunda área em crise, diria para vocês, que era da saúde, porque o verso 6 diz que ele está muito angustiado, e a angústia é a porta de entrada para muitas outras doenças. Terceiro, o casamento. Não é nada simples e não é nada fácil você ver seu cônjuge na mão do inimigo, prisioneiro na mão do inimigo. Quarta área, os filhos. Os filhos e as filhas estavam prisioneiros nas mãos do inimigo. Quinta área, as amizades. Os homens que eram a favor dele, que lutavam com ele, agora querem apedrejá-lo. Então, qualquer dessas 5 áreas da sua vida que forem atingidas, área financeira, saúde, casamento, filhos e amizades, pode desestabilizar você emocionalmente. Bom, montado esse quadro então, eu gostaria que você olhasse comigo esse texto, para nós tirarmos aqui algumas lições. Primeiro, eu penso que esse texto pode nos ajudar a entender um pouco aquilo que nós olhamos aqui há pouco tempo, sobre batalha espiritual. Foi o tema que nós abordamos segunda-feira passada no Conexão com Deus. Esse texto retrata um ataque do inimigo. Agora, como é que é esse ataque? Primeiro, olha comigo, versículo 1.
Já os amalequitas tinham dado com ímpeto. Esta palavra com ímpeto significa que foi um ataque furioso, devastador, avassalador, massacrante. Ora, esta é a ideia que você e eu devemos ter da nossa luta espiritual. Nós não lidamos com um inimigo desdentado, inofensivo. Nós lidamos com um inimigo perigoso, que nós não devemos ignorar seus desígnios, que a Bíblia chama de Satanás, adversário, diabo, acusador, maligno, assassino, pai da mentira, ladrão, destruidor, enganador, tentador, que vem para roubar, que vem para matar, que vem para destruir. E certamente esse ataque é um ataque não para nos assustar, mas para nos devorar. E há muitas pessoas hoje, no contexto da família, atingidos por esse ataque. Às vezes nós vivemos na igreja, criados na igreja, e relacionando com pessoas da igreja, e só escutamos coisas boas. Lá, de vez em quando, uma crisezinha aqui, acolá, mas a gente está vivendo só coisas boas. A gente às vezes não tem muita noção do que está acontecendo por aí afora. Gente arrebentada, gente destruída. Filhos vendo seu pai matar sua mãe na sua frente. Pais matando os filhos. Filhos matando os pais. Jovens se chafurdando nas drogas. Pais desesperados vendo seus filhos entrando por um caminho de devassidão moral. Pais vendo seus filhos numa posição de rejeição plena das verdades de Deus. Ataques frontais. Como um dia a mulher me disse, que acordou com o grito dos filhos, correu para o local, o marido não estava do lado dela, bateu a porta não se abriu. Quando ela arrombou a porta, ela viu o marido apunhalando os seus filhos. E quando ela entrou no quarto, o marido enterrou o punhal no seu próprio peito. E ela disse: eu levei toda a minha família para o cemitério. Quantos quadros horríveis desse. Porque esse ataque é com ímpeto, é com fúria. Mas notem ainda comigo o versículo 1, que diz que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul Ziclag, e a cidade de Ziclag, ferido e queimado. Bom, você queima estruturas físicas, mas você fere o quê? Pessoas. Ele está falando não só de prejuízo financeiro, foi queimado, mas ele está falando de prejuízos emocionais, gente ferida. E as feridas que mais doem, e as feridas mais difíceis de serem curadas e cicatrizadas, não são aquelas feridas que você abre na sua carne, são aquelas feridas que você abre nas suas emoções. São abusos de infância. É uma criança crescer e escutar o pai amaldiçoando, a mãe amaldiçoando. É você crescer numa família onde tem xingamentos, onde tem humilhação, onde os filhos são agredidos moralmente, emocionalmente, fisicamente. Essas cicatrizes são mais difíceis de ser curadas. Tem muita gente ferida emocionalmente. Pessoas que cometeram um erro, um pecado, um deslize, um fracasso moral, e por não compreender a graça de Deus, viveram a vida inteira se torturando, se martirizando, se autoflagelando, sem paz, no pelourinho do diabo, no tronco de Satanás, açoitado todo dia pelo chicote da culpa, ferida na alma, porque a acusação
que ela mesma impõe sobre si é avassaladora. Quantas pessoas assim? Poço de mágoa, poço de amargura, poço de revolta, poço de dor emocional. Gente que não consegue viver fora de uma gaiola existencial, de uma jaula existencial. Pessoas feridas. Se você percebeu comigo, o texto nos leva, no verso 2, a entender, tinha levado cativas as mulheres que lá se achavam, e no verso 3 diz, tinham levado também suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. A ideia aqui é a seguinte, que quando o inimigo ataca a sua vida, o alvo que mais ele quer atingir é a sua família. Porque veja bem, você só tem uma família. Se você atinge os seus bens, você trabalha de novo, Deus abençoa outra vez, você ganha dinheiro e reconquista aquilo. Mas você perdeu o seu cônjuge, perdeu o seu cônjuge. Você perdeu o seu filho, perdeu o seu filho, perdeu sua filha, perdeu sua filha. Não tem ninguém para substituir. Não tem substituição. Não tem como trazer de volta. Então, quando o inimigo desestabiliza a família, quando ele fere a família, quando ele destrói a família, ele está destruindo um valor que não pode ser reparado. Pode ser reparado. É por isso que vale muito a pena você pensar no valor da sua família. Ela pode não ser a família ideal, ela pode não ser a família perfeita, e não é mesmo, mas é a família que você tem. É a sua família. Então valorize a sua família. Invista na sua família. Cuide da sua família. Proteja a sua família. Aliás, talvez digno de nota aqui que os amalequitas só atacaram Ziclag e as famílias que estavam lá, por quê? Porque Davi não estava lá. Davi estava numa outra empreitada, que não era a sua empreitada. Então essa é a hora de também fazermos outra reflexão aqui no texto. O meu, o seu, o nosso papel é vigiar pela nossa família, proteger nossa família. Para que quando o inimigo atacar, você está lá para defender. Há muitas pessoas hoje, convenhamos, que estão prisioneiras. Ou de uma ideologia, ou de um vício, ou de um hábito nocivo, seja o alcoolismo, seja o problema das drogas, seja o problema da pornografia, seja o problema da devassidão moral, sobre o problema de uma inversão da sua personalidade. Gente que nasceu de um jeito, quer viver de outra, ou de outra maneira. Tudo isso traz transtorno, tudo isso traz angústia, tudo isso traz dor para a família. E o inimigo faz o quê? Mantém essas pessoas cativas, prisioneiras. Deixa eu lhes dar um exemplo para explicar o que eu estou querendo tratar aqui. Eu lidei com uma situação muito difícil certa feita, de uma pessoa da igreja, que um dia chegou para mim e disse assim: Pastor Hernandes, eu estou saindo da igreja, e eu estou abandonando a minha mulher, e eu estou deixando as minhas filhas, eu vou viver uma aventura. Você sabe quando você aconselha uma pessoa, e você parece estar falando para a parede, que a palavra entra aqui e sai do outro lado, sem causar qualquer efeito? E eu falei, exortei, e tudo que eu podia fazer eu fiz. Zero de influência, zero. O camarada largou a mulher, largou as filhas, largou a igreja e foi viver a aventura. O problema é que essa pessoa estava altamente envolvida com feitiçaria, com ocultismo. E eu, às vezes, ia visitar esse cidadão, porque eu não desisti dele.
E ao visitá-lo, via na casa dele, na sala dele, despacho aos demônios. E eu exortava, nada. A ponto de ir a cemitério, fazer despacho aos demônios à meia-noite. E nada. Até que um dia, eu contei para esse cidadão uma experiência muito marcante que eu tive na África do Sul. A tribo dos Zulus tem um hábito, uma cultura deles, o seguinte: quando um rapaz vai namorar uma moça, esse rapaz dá para essa moça um lenço branco. Enquanto o namoro durar, a moça tem com ela o lenço branco. Se porventura esse namoro vier a ser interrompido e terminar, a moça precisa devolver o lenço branco para o rapaz, como sinal de rompimento da aliança. Se ela não devolver, é como se ela estivesse dizendo para ele, dando carta branca para ele, para abusar dela, por exemplo, ter relação com ela, por exemplo. E quando estávamos lá, surgiu um fato de um ex-namorado abusar de uma moça. Os pais levaram o caso às autoridades, com a moça, e a primeira pergunta que fizeram à moça foi essa: você devolveu o lenço branco? Ela disse não. Responderam para os pais e para ela: não podemos fazer nada. Essa é a nossa cultura. Então eu disse para aquele cidadão sobre esse caso, e disse para ele: você precisa devolver o lenço branco. Passado umas 2 semanas, ele me telefonou e disse: pastor, o senhor pode vir na minha casa agora? Eu falei: posso. Eu falei: por quê? Porque eu quero devolver o lenço branco. Corri para lá. Eu não sei se você já teve experiências dessa natureza, mas você imagina o que é um cidadão estar sentado na sua frente, a essa distância que eu estou dessa cadeira, e de repente esse cidadão começar a tremer da cabeça aos pés. De repente esse cidadão começar a suar a ponto da sua roupa ficar ensopada. Sem que a temperatura ambiente mudasse. Percebi o ambiente que estava acontecendo, o problema que estava acontecendo, a natureza da batalha que ele estava vivendo, e disse: você está pronto? Ele disse: eu preciso devolver o lenço branco. Então eu disse: você vai arrumar uma caixa, e você vai trazer e botar dentro dessa caixa tudo que você tem dentro dessa casa, de feitiçaria, de ocultismo, tudo. E ele começou a trazer ventos, aventais, roupas, patuás, velas, etc, e etc, e etc. Encheu a caixa. Disse: não tem mais nada? Eu falei: não tem mais nada. Falei: agora traz 1 litro de álcool lá. Papuçamos tudo aquilo de álcool, levamos para o quintal, ele pegou o palito de fósforo, riscou e não pegou fogo. Riscou o segundo palito, não pegou fogo. Ele deu uma gargalhada cavernosa e disse: não vai pegar fogo. Eu disse para ele: vai pegar fogo sim, em nome de Jesus, porque agora quem vai riscar o palito sou eu. Quando eu risquei o palito, o fogo pulou na caixa, e esse homem deu um grito desesperador, e caiu desacordado aos meus pés. Eu clamei pelo nome do Senhor. Quando ele acordou, era um outro homem. As algemas tinham sido quebradas, as escamas tinham sido caídas dos olhos, e ele reconhece o seu pecado e se arrepende, mas estava prisioneiro. Há muitas pessoas, irmãos, que a prisão não é atrás de uma grade, uma penitenciária, são algemas invisíveis, mas tão reais quanto aquelas de aço que unem os punhos. Essa era a situação. Você nota que uma outra artimanha que este inimigo usa, preste bem atenção, no versículo de número 6, quando está escrito assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Preste bem atenção no que está acontecendo aqui. A cena é, Davi não tem culpa no processo, no sentido de que ele não fez nada com dolo. Estavam todos, Davi e os seus homens, na mesma empreitada, na mesma peleja, na mesma campanha de batalha, indo com o rei filisteu. Mas quando
a coisa acontece e mexe na sua pele, na sua família, você se revolta. E aí, em vez deles chegarem e traçarem um plano e se unirem para enfrentar os amalequitas, diz o texto, que os aliados de Davi querem apedrejá-lo. Mas veja se essa não é a artimanha que acontece com certa frequência. Surge um problema dentro de casa, ou uma discussão, ou uma briga, ou uma contenda, ou uma perspectiva diferente, uma tensão qualquer, aí tem que encontrar um culpado. Aí o marido acusa a mulher, aí a mulher acusa o marido, aí os pais acusam os filhos, aí os filhos acusam os pais, aí o irmão acusa o irmão, e aí o sogro acusa o genro, aí a nora acusa a sogra, aí a sogra acusa a nora, e é uma confusão. Quando na verdade a ideia seria de, vamos nos juntar, vamos unir as forças, vamos entender a natureza da luta que nós estamos vivendo, porque a apedrejada ali, a Davi ali não ia resolver nada, ia piorar mais a situação. O inimigo deles ali não era Davi, eram os amalequitas. Então, uma das artimanhas do diabo é jogar uns contra os outros. E quando, preste atenção na frase que eu vou lhe dizer agora, quando você transforma o aliado em inimigo, você faz do inimigo seu aliado. É por isso que Paulo diz em Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Seu problema não é seu marido, não é sua mulher, não é seu sogro, não é sua sogra, não é seu filho, não é sua filha, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu irmão, não é seu vizinho. A sua luta é espiritual. Veja comigo outra coisa interessante. Olha o versículo 16. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. O que está acontecendo aqui? Os amalequitas que tinham invadido Ziclag, queimado, ferido, saqueado, e levado cativos os filhos, as filhas e as mulheres, estavam agora distantes dali, acampados, fazendo o quê? Festa. Festa por quê? Por causa do grande despojo que tomaram da terra dos filisteus, da terra de Judá. Não um despojo qualquer, um grande despojo. O que significa isso? Significa que quando, num round de luta, o inimigo leva melhor e traz sobre a sua vida um transtorno, isso produz uma espécie de satisfação, regozijo, festança no arraial do inimigo. Ou seja, o inimigo se alimenta da sua tristeza. A vitória do inimigo é a sua derrota. Quando você está para baixo, ele está se sentindo bem. Então, uma pergunta é muito oportuna aqui: onde a minha vida está produzindo festa? É no acampamento de Deus? Ou no arraial do inimigo? Quando eu penso sobre esse assunto, me vem à memória a história de um moço, que vocês bem conhecem, chamado Sansão. Quem era Sansão? Juiz de Israel. E aliás, o único juiz que fez carreira solo. Os outros ganhavam as lutas com o exército atrás deles. O Sansão era um gigante. A luta dele era travada sozinho, solitariamente. Sansão, mais do que isso, foi resultado de um milagre. Sua mãe era estéril. Terceiro, o nascimento dele foi proclamado por um anjo. Os pais dele se preocuparam em como criá-lo antes de ele ser concebido. Quando ele nasceu, ele foi consagrado como nazireu, consagrado para Deus. Então esse menino tinha tudo para ter uma vida belíssima, magnífica, extraordinária.
Como nazireu, o voto do nazireado está lá em Números capítulo 6, consistia de 3 compromissos. Não podia tocar em cadáver, não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo. Quando você vai ler a biografia desse rapaz, do Sansão, ele vai quebrando um a um desses votos. O primeiro voto que ele quebra, está lá escrito que ele olha certa feita para uma moça filisteia, devia ser muito bonita, e ele diz assim para o seu pai: eu quero aquela moça para mim. Naquela época os casamentos eram meio arranjados assim, dessa forma. E aí o pai disse: não, meu filho, mas você não está entendendo, essa aí não pode ser não, hein? Essa moça aí é do povo que nos oprime. Essa moça tem outros deuses, tem outros valores, tem outra cultura, tem outros princípios. Com essa não dá não, filho. Não, pai, não quero, eu não estou te pedindo conselho, eu estou falando que eu quero é essa. Fim de papo, não tem conversa, não tem conselho, não quero nem saber o que o senhor pensa não. Eu quero é essa e acabou. E aqui uma nota de rodapé muito importante para os meninos e meninas que ainda não se casaram e estão aqui. Escute seus pais. Eu não estou nem perguntando se o seu pai é quadrado ou redondo. Escute seus pais. Porque não é possível, e você jamais verá isso, filho e filha que, desobedecendo pai e mãe nesse quesito, tenha feito um casamento feliz. A derrocada desse moço começa com esse aspecto da desobediência aos pais, nesta área de, diríamos hoje, de namoro. A história vai se desenrolando de uma maneira engraçada, porque ele vai para a casa dessa moça certa feita, e um leão novo sai em cima dele, e ele era muito forte, pega o leão novo e rasga, como se rasga um cabrito, e joga lá de fora da estrada. Quando eu leio esse texto, eu dou algumas risadas, porque eu não consigo entender esse negócio de um cara rasgar um leão. Passa pela sua cabeça esse negócio, rasgar um leão? Você e eu não rasgamos um frango, um coelho, quanto mais um leão. Bom, mas aí chega o dia do casório. Eu imagino que ele está com a roupa bonita e tal, com o pai caminhando e tal. Lembrou da história do leão, passando por lá, entrou, saiu do lado do caminho, lá tinha uma vinha, e aí chegou lá no local onde eu tinha jogado o leão. O que tinha lá dentro? Estava uma caveira seca, só os ossos, e tinha um enxame de abelhas. E ele, talvez até tenha sujado, não é, a manga do paletó dele, que era branquinho, devia ser, pega um favo de mel e começa a chupar, ainda deu para o pai ainda. Eu achei curioso, porque certa feita eu estava chegando em Vitória, muito cansado, de madrugada, vindo de uma conferência em Valadares, bota longe nisso, uma estrada ruim. Era 3 horas da manhã. E eu estava quase dormindo, não aguentava mais de sono, estava perto de chegar, mas não estava aguentando mais. Aí eu liguei o rádio no volume máximo. Aí o cidadão estava pregando. E aí disse o seguinte: olha, quando você mata o seu leão, você tem a bênção, o privilégio, o benefício, a recompensa de chupar o mel da sua caveira. E eu fiquei olhando, meu Deus, esse cara não leu o texto, né? Não é possível. Porque pegar o mel da caveira do leão não foi recompensa, foi maldição para ele, ele quebrou um voto ali. Ele não podia tocar em cadáver. Se ele não podia tocar em cadáver, não podia tocar na caveira daquele leão. Então, chupar aquele mel ali não foi benefício, não, foi um problemaço na vida dele. E ali ele quebra o primeiro voto. Aí ele vai para a festa. E diz o texto lá que ele deu uma festa. Porque não quis ser diferente dos moços da sua época. Certamente uma festa naquela época regado a todo tipo de bebida forte. Por uma razão simples, ele não teve peito, ele não teve coragem de dizer: eu sou nazireu, a minha festa tem que ser diferente.
Bom, esse é um assunto complicado hoje, até um pouco sensível para alguns, mas o princípio permanece. O princípio permanece. Hoje, às vezes, nós, ao darmos uma festa, seja ela de que natureza for, de aniversário, de 15 anos, de casamento, de tarararará, às vezes a gente fica preocupado com os convidados. Então, eu tenho que ter álcool, porque o fulano, doutor das quantas, vai estar lá. E é aquela pessoa muito importante da sociedade também vai dar. Pensou você dar uma festa sem esse negócio? Vai ficar cafona. Mas aí, o grande problema é o seguinte, você precisa pensar assim, quem você é? Se o Sansão tivesse pensado bem, ele disse, olha, a minha festa vai ter que ser diferente por uma razão simples, eu sou nazireu. Eu não posso imitar os moços da época, eu tenho outros valores, eu tenho outros princípios, eu tenho outro ritmo, a minha vida é pautada por outros princípios. E quebrou o segundo voto ali. E o Sansão era um camarada que gostava de fazer brincadeira. Gente, fazer brincadeira é bom, mas tem hora que tem brincadeira que é de mau gosto. E ele propôs um enigma lá, com os filisteus, que eram inimigos, e ele estava casando com uma moça filisteia. Quem eram os convidados ali? Só tinha filisteu naquela festa. Ele estava no território do inimigo, querendo brincar com eles. Propôs um enigma, falou, olha, se vocês ganharem, vocês vão me dar tanto. Se vocês ganharem, eu vou ter que dar tanto. E aí, o que acontece? Não deu para eles decifrarem. Aí os filisteus chegaram na mulher e falaram, você arranca o negócio desse cara aí, porque se você não tirar o segredo dele aí, nós vamos matar você, vamos matar seu pai, vamos matar sua família, vamos fazer um arraso aqui. A mulher conseguiu tirar o segredo dele, ele percebeu que tinha cooptado a mulher dele, e ele teve que sair da festa de casamento para matar 30 filisteus. Tem graça isso? Quando ele volta dessa matança, o sogrão dele tinha dado a mulher dele para outro homem. Nem lua de mel teve. Devia ir para o livro dos Guinness. Aí ele sai dali furioso. E diz a Bíblia que ele incendeia a campina dos filisteus. Os filisteus o pegam. Ele mata 1000 filisteus com a queixada de jumento. Ele desce dali, vai para Gaza e se deita com a prostituta. Porque a Bíblia diz que um pecado chama outro pecado, um abismo leva a outro abismo. Ele sai de Gaza com os portões da cidade nas costas e com o pecado da cidade no coração. E dali ele deita no colo da Dalila. Mulher talvez muito bonita, muito sedutora. E ele de novo começa a propor os enigmas dele. Onde está minha força? Está aqui, não está aqui, não está ali. E os filisteus, já corrompendo e comprando a Dalila, falou, olha, se você arrancar o segredo dele para a gente vencê-lo, a gente dá tanto para você. E o Sansão vai brincando aqui, brincando ali, lá pelas tantas, ele foi tomado por uma impaciência de matar e abriu o coração para ela. A minha força está simbolizada no meu cabelo. Se rapar o meu cabelo, eu perco a força. Ele dormiu no colo dela? Nem toda carícia é boa, viu? Nem toda carícia é boa. Tem carícia que é para pegar você. Rapou a cabeça dele. Ele achou que eu tinha força ainda. Quando os seus vieram, disse, ainda desta vez me livrarei. Ele não livrou nada, ele estava fraco. O Espírito de Deus tinha se retirado dele. Amarraram o Sansão, vazaram os olhos dele, levaram o Sansão para o templo de Dagon, e lá eles zombaram do Deus de Israel, e zombaram dele, num templo pagão. E em vez desse homem trazer festa no território, no arraial de Deus, ele foi motivo de chacota e motejo, e zombaria, no acampamento do adversário. Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer como família. Onde a minha vida está produzindo festa? Agora notem comigo, o que você deva fazer, o que vamos fazer quando você percebe que o inimigo está levando vantagem. A primeira coisa que Davi fez, isso para mim é muito importante, está no versículo 4, confira aí.
Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Meus irmãos, o choro é mais do que uma emoção. O choro é um emblema. O choro é eloquente. Quando você chora, você está dizendo o seguinte: tem coisa errada. Quando você chora, você está dizendo: eu não posso me conformar com isso. A grande pergunta é: até que ponto você e eu temos chorado diante dos dramas da nossa família? Porque é muito provável que nenhum de nós aqui, se for alargar um pouquinho mais o círculo, tenha uma família sem luta. Talvez não é dentro da sua família, pai, mãe, irmãos. Talvez não é dentro da sua família, marido, mulher e filhos. Mas quando você estica um pouco mais, avô, avó, tio, tia, primo, prima, sobrinho, sobrinha, todos nós temos alguns dramas na família. O que vamos fazer? Nos conformar? Ignorar? Dar a mão à palmatória, dizer: não, o inimigo está ganhando mesmo e vai continuar ganhando? Ou você vai chorar por isso, se afligir por isso, se angustiar por isso? Quando você chora e quando você se angustia, está dizendo: Deus, eu estou incomodado com esse problema, eu não vou cruzar os braços, eu não vou aceitar passivamente, eu preciso tomar uma atitude, e a primeira atitude é uma atitude de choro, de quebrantamento. Começa aqui, a reação, a resposta. A segunda coisa que Davi fez, veja comigo, está no versículo de número 6, quando lá no final, tem uma expressão para mim extraordinária. Diante do quadro dos homens de Davi quererem apedrejá-lo, está escrito: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu gosto disso porque ele não se reanimou porque ele era forte, ele estava fragilizado. Ele não se reanimou porque o inimigo era fraco. Não, os amalequitas eram os terroristas do deserto. Eram os povos mais bárbaros que tinha na época, que perambulavam pelos desertos. Ele não se reanimou porque ele tinha muita gente do lado dele, aliás, não tem mais ninguém, os homens querem matá-lo. Ele não se reanimou porque tinha um plano estabelecido, uma estratégia para alcançar a vitória, também ele não tinha. Mas apesar de todos esses senões, diz o texto, ele se reanimou no Senhor, seu Deus. O que esse texto está querendo nos ensinar? Quando todas as suas fichas já foram usadas, quando todos os seus recursos já foram usados, quando você acha que não tem mais para onde fugir, para onde sair, para onde recorrer, se você buscar a Deus, ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Para Deus não tem problema insolúvel. Para Deus não tem vida irrecuperável. Para Deus não tem casamento sem cura. Para Deus não tem família sem restauração. Para Deus não há impossíveis. Reanime-se. Mas ele não está falando que se reanimou porque ele entrou pelas cavernas do seu coração para fazer uma introspecção. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Seu Deus. Terceira coisa que Davi fez, e vale a pena destacar no texto, daí no versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Primeiro é choro, segundo é ânimo novo, terceiro é oração. Oração. Porque isso é muito importante. Às vezes a gente se reanima, mas com bravata. Se reanima, mas para humilhar o outro. Se reanima para se auto-engrandecer. Mas Davi se reanimou e orou. Se reanimou e talvez dobrou os joelhos. Ele se reanimou e buscou uma força que não era humana, era supra-humana, era divina. Então, amados irmãos,
há determinados nós na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, que não vão ser desatados enquanto nós não nos curvarmos diante de Deus em oração. Não adianta argumentar, não adianta brigar, não adianta, não vai funcionar. Pensa Davi argumentando com aqueles homens que querem matá-lo. Não, vocês estão errados, não, vocês estão errados, não, eu estou certo. Não ia resolver nada. Confusão, mais confusão ainda. Mas ele se reanima e cai de joelhos. Quando você ora, o braço onipotente de Deus é acionado para lutar em seu favor. Quarta coisa que Davi fez, preste bem atenção. Olha aí comigo, por gentileza. Versículo 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que estavam com ele, que se achavam com ele, e chegaram ao ribeiro de Besor. Primeiro é choro. Segundo é ânimo. Terceiro é oração. Quarto é ação. Note você que ele ora e age. Aliás, a palavra oração, você tira ora e ação. Ora e trabalha. Faz a sua parte. Ele se levantou, ele agiu, ele partiu para a luta. Não adianta você orar com de braços cruzados. Aquilo que é sua competência fazer, faça. Foi o que Davi fez. Porque quando você tem uma promessa de Deus, você não recua. Por que ele partiu? Por que ele foi? Por que ele se encorajou? Porque ele, ao orar, recebe de Deus uma promessa. Qual foi a promessa de Deus para ele? Qual foi a promessa de Deus para ele? Olha comigo. Versículo 8. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e mais o quê? Tudo libertarás. Isso aqui é uma promessa. Quando Deus faz uma promessa, Deus cumpre. Quando você age fundamentado numa promessa de Deus, você já age como um vitorioso. Você não desiste. Você percebe que eram quantos homens que estavam com ele? Quantos? 600. O que aconteceu enquanto eles estão indo? 200 ficaram o quê? Para trás. Por que ficaram para trás? Cansados. Mas você que é alimentado por essa promessa, não recua, não desiste, você continua avançando. E não abre mão da vitória, plena, completa e cabal. Concluindo, está escrito, e você pode conferir comigo nos versos 18 a 20, assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Salvou quanto? Tudo. Tudo. E aí ele começa a detalhar o que é tudo. As mulheres, verso 19, não faltou coisa alguma, nem pequena nem grande. Quem mais? Nem os filhos, nem as filhas. Que mais? Nem o despojo, que era o caso do gado. O que está escrito mais? Nada do que lhes havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. Em outras palavras, quanto ficou nas mãos do inimigo? Nada. Nada. Está escrito no verso 20 ainda, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Então, deixa eu só concluir, relembrando a vocês, um dos episódios mais marcantes da Bíblia, registrados no livro de Êxodo. Vocês se lembram que quando Moisés está tirando o povo do Egito, o faraó tentou reter o povo. E o faraó fez a Moisés 4 propostas para reter o povo. Primeira proposta, capítulo 8, verso 25 de Êxodo. Não precisa sair do Egito, adorem a Deus aqui mesmo. Segunda proposta, capítulo 8, versículo 28. Vá, mas não vá muito longe. Terceira proposta.
capítulo 10, versículo 11. Vá, mas os filhos ficam. Quarta proposta, capítulo 10, verso 24. Vá, mas os rebanhos ficam. Olha a sutileza disso. Diante desta última colocação, vá, mas os rebanhos ficam. Qual foi a resposta de Moisés para o faraó? Ele respondeu assim: ô faraó, como é que é o negócio mesmo? Você quer o que mesmo? Os rebanhos. Sabe quantas pessoas estavam saindo do Egito? 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Eu estou falando de em torno de 2 milhões de pessoas. Muitos rebanhos. Moisés disse: você quer os rebanhos, faraó? Pois eu vou dizer uma coisa: nenhuma unha, faraó, vai ficar no Egito. Nenhuma unha. A ideia é esta: nada, tudo que é nosso, vai estar a serviço de Deus. Não vão deixar nada no Egito. Nenhuma unha. Nenhuma unha. O ponto é esse: não deixe nada da sua vida, da sua casa, da sua família nas mãos do inimigo. Torne a tomar de volta tudo que Deus deu, toma de volta. A pergunta agora para a gente orar é esta: o que é que você, aqui hoje, em sã consciência, recebeu de Deus por descuido seu, por relaxamento espiritual, foi perdido ou foi tomado pelo inimigo? Talvez sua vida devocional, talvez você já foi uma pessoa muito mais comprometida com a leitura da Bíblia do que é hoje. Talvez você já foi uma pessoa muito mais comprometida com oração do que é hoje. Talvez você já foi uma pessoa muito mais envolvida em evangelização, de falar de Jesus para as pessoas do que é hoje. Talvez você já foi uma pessoa muito mais leal e fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas do que está sendo hoje. Talvez você já foi uma pessoa que buscou muito mais santificação pessoal do que está buscando hoje. Talvez a sua casa já foi uma casa onde teve muito mais harmonia, diálogo, carinho, afeto do que está tendo hoje. Talvez o seu casamento já foi muito melhor do que está sendo hoje. Talvez a sua relação com seus pais, ou com seus filhos, ou com seus irmãos, já foi muito melhor do que está sendo hoje. Esse texto está nos ensinando uma lição. Toma de volta. Toma de volta aquilo que foi tirado de você. Não deixe nada na mão do inimigo. Nada, nem uma unha. Ponha o que Deus lhe deu no altar de Deus, para a glória de Deus. E tome de volta o que o inimigo levou. Vamos ficar em pé e vamos orar. A gente sempre diz, e essa frase não é minha, essa frase é do autor do livro O Monge e o Executivo, James Hunter, quando ele diz que você não é o que você fala, você não é o que você sente, você não é o que você promete, você é o que você faz. Toda vez que você vem para a igreja, e eu venho para a igreja, e nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Deus exige de mim e de você uma decisão. Decisão. Porque sair do mesmo jeito que entrou, depois de ouvir, é acumular culpa sobre a nossa cabeça. Quanto mais você recebe, mais responsável você se torna. Então é hora de você aí pensar: meu Deus, o que é que eu preciso fazer diante da tua palavra? O que é que eu preciso tomar de volta? Deus, eu te peço que tu nos dês graça, discernimento, prudência, força, para lutarmos pela nossa família.
nossa família é uma dádiva tão preciosa. E nós te pedimos, Deus, que a nossa família esteja totalmente nas tuas mãos. Que o inimigo não tenha nenhuma brecha para entrar e fazer um estrago, para queimar, para ferir, para escravizar. Estamos aqui, Deus, reconhecendo que nós não temos forças em nós mesmos. Somos vulneráveis, somos frágeis. Mas também estamos aqui para confessar que se tu te agradares de nós, se tu nos capacitares, se tu nos deres a tua graça, o teu poder, a tua força, nós haveremos de triunfar e de vencer. E tomar de volta tudo aquilo que foi tirado de nós. Então Deus fortaleça as famílias aqui presentes. Então Deus saia ao nosso socorro, com a tua providência, com o teu poder e graça, para que aquelas áreas vulneráveis, aquelas áreas em que o inimigo tem cirandado com a nossa família, que haja vitória, Senhor, que haja vitória, Senhor, que o inimigo seja derrotado e envergonhado, e que a tua igreja, o teu povo, as famílias da tua igreja, sejam fortalecidas e vencedoras em Cristo Jesus. Glória ao teu nome, porque a tua palavra nos dá o mapa e a direção daquilo que precisamos fazer e como fazer, para alcançarmos os resultados prometidos nesta palavra. Assim oramos, e assim esperamos, em nome de Jesus. Amém.